Evangelho. Hoje, nessa tarde, nós vamos estudar um texto de Emmanuel, intitulado Na Luz da Compaixão, que está no livro Palavras da Vida Eterna. Para preparar os nossos pensamentos, nós vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 36. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que aconteciam, contristaram-se muito e foram declarar ao senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos no ambiente virtual da Escola Jesus Cristo, irmanados nas mesmas vibrações de esperança, de paz, de concórdia, de entendimento. Permita, Senhor, que possamos compreender as lições que Emmanuel e que também Jesus nos legaram para o estudo de hoje, que possamos aprender a ter misericórdia sempre, aprender a amar sempre, aprender a nos libertar de qualquer sentimento negativo, de inveja, de ódio, de mágoa, que possamos transformar os nossos corações para que possamos ser mais úteis ao Teu trabalho, da Sua seara, Senhor. Abençoa-nos, fortalece-nos, hoje, agora e sempre, assim seja. Meus irmãos, a mensagem de hoje, como eu falei anteriormente, é na luz da compaixão, né? Uma mensagem de Emmanuel. Mas antes de entrar na mensagem, ela me fez muito lembrar a parábola do credor incompassivo, né? Que a gente fez a leitura antes da oração. E eu queria fazer alguns comentários sobre essa parábola do credor incompassivo, porque eu acho que ela vai ajudar a gente a entender melhor, né, o texto de Emmanuel, né? Então vamos começar, né? A gente vai relendo alguns trechos, né, e comentando dessa parábola belíssima, que é a parábola do credor incompassivo. Então, primeiro o contexto da parábola, quando essa parábola foi contada, né? Antes dessa parábola,
Pedro havia perguntado a Jesus, né, aquela famosa pergunta, né, que está em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, para exemplificar a Pedro, né, e aos demais apóstolos, né, e a todos nós que tivemos acesso a essa escritura sagrada depois, né, essa questão do perdão infinito que a gente deve ter com o nosso próximo, porque também é infinito o perdão que Deus tem em relação a nós, Jesus conta essa parábola do credor incompassivo, né? E aí nós vamos ler alguns trechinhos, né, que está em Mateus capítulo 18. Vamos ler agora do versículo 23 a 27. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Então, só para a gente entender um pouco, 10.000 talentos, né, é muito dinheiro. 10.000 talentos, né, cada talento, né, de acordo com a pesquisa que a gente fez na internet mesmo, cada talento equivalia a aproximadamente 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalho. Então, um talento valia 6.000 dias de trabalho. Então, se a gente pega os 10.000 talentos, seria 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias de trabalho, que corresponderia a aproximadamente 164 mil anos. Ou seja, essa dívida que o servo tinha com o seu senhor era uma dívida infinita, era uma dívida impagável, né? E aí a gente pode fazer a analogia com a dívida que a gente tem com o nosso Senhor, com Deus, nosso Pai, né? Também é uma dívida impagável, né? E aí, nesse momento, né, o Senhor é movido de íntima compaixão, né? Paixão se refere a sofrimento, e a compaixão, né, é aquele que sofre junto, né? Então Deus, ele sofre junto com as nossas dores, né? Ele sente o que a gente sente, né? Ele sofre com a gente, ele sofre com os nossos sofrimentos, com os nossos desatinos, né? Então, Deus, movido de íntima compaixão, ele resolve pagar, né? Então, Deus nos perdoa, ainda que as nossas dívidas sejam impagáveis, né? Porque Deus é todo compaixão, todo amor, todo compaixão. E aí, só uma coisa que sempre me incomodou, né? Ai, gente, o servo ia ser vendido, a família toda, que não tem nada a ver, também ia ser vendido. Na verdade, Jesus estava falando, né? Ele fazia uma analogia, né, do reino do céu sempre, né? Mas ele estava falando uma coisa que acontecia, que era comum na época, né? A pessoa e a sua família serem vendidas para um pagamento de uma dívida, né? Então, mas obviamente não seria feito, né? Pensando no ponto de vista de Deus, né? Ele tem compaixão de nós, né? Então, continuando, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E aí, só uma comparação, né?
a outra dívida, né, era de 10 mil talentos, essa é de 100 denários. Né? Então é muito menor, né? Corresponderia a 100 dias de trabalho. Né? Não é um trocado, mas também não tem menor comparação com a dívida anterior. Né? E nesse caso, a prisão, né, ela tinha trabalhos forçados, então através da prisão ele poderia, né, tentar liquidar essa dívida. Então vemos que ele tinha acabado de se perdoar de um valor gigante e nem aquela felicidade de estar ali, de ter sido perdoado, fez com que ele tivesse misericórdia daquele outro que devia tão pouco a ele. Né? E aí a gente pode comparar também, né, os 100 denários, né, que as dívidas que nós temos uns com os outros, né, que provavelmente alguém tem com a gente, que a gente tem com o outro, né, são infinitamente menores do que as dívidas que a gente tem acumuladas, né, com Deus de tantas existências, né, nas práticas de iniquidade. Né? Então, os valores eles também podem se associar, né, podem remeter às nossas dívidas individuais que as pessoas têm com a gente e a dívida que a gente tem com Deus, que é infinitamente maior. Né? E aí, continuando, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, meus irmãos, se a gente for impiedoso com alguém, né, assim como aquele servo que tinha sido perdoado, sempre vai ter alguém observando. Né? Então, Deus sempre vai estar ciente, né, do que a gente vai estar fazendo de mal. Né? Então, nesse caso, foram os servos, né, que observaram aquele homem que tinha sido perdoado e não foi capaz de perdoar o outro que devia bem menos. Né? E aí o Senhor chamou de volta. Né? E perguntou: poxa, se eu te perdoei um valor enorme, se eu tive misericórdia de ti, por que você não usou da mesma misericórdia com o teu companheiro? Eu achei interessante essa expressão usada, né? O teu companheiro. Por que não teve compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Né? Então, todos nós, né, que somos devedores uns dos outros e que somos devedores de Deus, temos que nos enxergar como companheiros. Né? Nós estamos aqui e cometemos erros e temos divergências, né? E às vezes isso leva a alguns conflitos, mas nós somos companheiros, filhos de Deus. Né? Me lembrou até o pai da parábola do filho pródigo, quando ele se refere quando ele fala com o irmão mais velho, ele fala: o seu irmão estava morto e reviveu. Né? Então, colocar essa noção, né, de coletividade, que nós fazemos parte da mesma coletividade, que por isso a gente tem que se irmanar, a gente tem que se solidarizar uns com os outros. Né? Então isso aí é importantíssimo. Desculpa aqui, gente. Opa, desculpa aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Então isso é importantíssimo. E aí, o Senhor, ele pega e entrega aos atormentadores. Quem são os atormentadores, né? Na verdade, se a gente for pensar nesse mundo que a gente vive, os atormentadores são as próprias contingências desse mundo, né? Que é um mundo de expiação, né? Sofrimento e provas, né? Então, quando a gente está preso, né, às reencarnações, quando a gente está preso a esse mundo, né? A gente está sujeito a todas essas contingências que nos atormentam, que nos trazem tristeza, que nos trazem angústia, né?
que nos trazem dor, né? Diversos tipos de dor, né? Então esses são os nossos atormentadores, né? E a gente vai estar preso aqui, né? Ou seja, ao ciclo reencarnatório, até que a gente pague o que deve. Mas aí, se a gente for pensar, o que a gente vai pagar? Será que são os 10 mil talentos? Será que é a dívida infinita que a gente tem com Deus? A gente tem condição de pagar essa dívida? Qual é o pagamento que Deus espera de nós? Será que Deus espera que a gente se autoflagele? Que a gente fique sentindo culpa e se remoendo na culpa, né? Que a gente seja amargo e dolorido, né? Por ter feito coisas erradas. E aí a gente vai sofrer, e naquele sofrimento cultivado, a gente vai pagar o que a gente deve a Deus, né? Não estou falando dos contingentes, os sofrimentos que são externos à nossa vontade, mas os sofrimentos que às vezes as próprias pessoas buscam, né, ou não conseguem se livrar, como no caso da culpa, né, que é muito difícil, né, de se libertar dessa culpa, né? Será que é dessa forma, punindo, né, que Deus vai querer que a gente pague o que a gente deve? Na verdade, seria, se a gente fosse pagar tudo que a gente deve a Deus, seria impossível, né? E eu acho que o verdadeiro pagamento que Deus quer é que a gente aprenda a ter misericórdia dos outros, assim como Deus tem tido de nós. Então, o nosso pagamento, o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós, o sacrifício, né, a cruz que Deus quer que a gente carregue, é que a gente aprenda, muitas vezes nas dores, nas contingências do mundo, mas que a gente aprenda a ter misericórdia do outro, do nosso próximo. Deus não quer que a gente sofra indefinidamente. Deus não quer um inferno eterno. Deus não quer um umbral eterno, né? Ou todos os sinônimos de inferno, né? Que possam existir ou ter conotações semelhantes, né? Claro. Deus não quer que a gente sofra para sempre. Deus quer que a gente aprenda, que a gente passe a exercer a misericórdia, né? E a partir do momento que a gente aprenda, que a gente passe a amar de verdade, a ter misericórdia de verdade do nosso próximo, né? A gente vai estar livre dessa dívida, porque Deus vai nos perdoar, né? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados, e a gente acredita nisso, porque se fosse para pagar cada pedacinho da dívida que a gente tem com Deus, a gente não sairia, né? Então o nosso pagamento, ele é dado aos nossos irmãos que estão precisando do nosso amor, nossa misericórdia, do nosso perdão, da nossa solidariedade, né? É assim que a gente retribui a Deus a misericórdia que Ele tem tido conosco, né? E aí a gente lembra, né? Mateus capítulo 9, versículos 13. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos e sim pecadores. Então, Deus nunca quis sacrifício. Ele sempre quis que a gente aprendesse, né? E muitas vezes através da dor, porque é um caminho, né? Mas que a gente aprendesse a ter empatia, a ter misericórdia do nosso próximo. Esse é o verdadeiro objetivo, né? E aí a gente vai para o texto de Emmanuel, né? Que é na luz da compaixão, que está no Palavras de Vidas Eternas. Então ele começa com a bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu acho interessante essa bem-aventurança, porque ela não promete o reino de Deus, ou a terra, né? Ou algum consolo, né? Ela promete exatamente a contrapartida do que a pessoa dá, né? Então, se a gente é misericordioso, né? Se a gente perdoa a dívida do nosso próximo, nós vamos alcançar a nossa misericórdia. Então, Deus também vai nos perdoar, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, né? Então, é a contrapartida que Deus espera de nós, da sua misericórdia infinita, do seu perdão infinito, é que a gente leve para o próximo essa misericórdia, né? E aí vamos ao texto de Emmanuel. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota
para que a sombra não te envolva. Então, meus irmãos, a compaixão é uma luz. E o que a luz faz? Né? A gente está num ambiente escuro, a gente coloca uma lanterna ou uma vela ou acende a lâmpada, né? E aí a gente consegue enxergar melhor as coisas. Então, se a gente tem compaixão, a gente enxerga as pessoas com olhos melhores, né? E aí a gente enxergando as pessoas com outros olhos, olhos compassivos, né? Olhos que veem o melhor que tem de cada um, né? A gente consegue trilhar melhor os nossos caminhos, né? Então é uma luz que vai iluminar os nossos caminhos, iluminar a ótica que a gente vai conseguir enxergar as pessoas, né? Então, Peraí, opa, eu me perdi aqui. Não ter compaixão seria como se tivesse uma trave nos nossos olhos, né? Então, quando a gente tem essa trave, né? Que Jesus falou para a gente não julgar, né? Porque a gente tem uma trave em frente dos nossos olhos. A gente não enxerga nada, né? E aí fica uma sombra, né? E essa sombra nos envolve, né? E fica tudo escuro e a gente enxerga com olhos de desconfiança, com olhos pessimistas, né? E essa é a sombra. Então, a compaixão é uma luz, e se a gente enxerga as pessoas, o mundo, pelo olhar compassivo, a gente vai enxergar de forma melhor, né? Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para eles. Então, tem esse tipo de pessoa, né, que desanima a gente, que tira a nossa esperança, que fala, isso aí eu já tentei, não dá certo não precisa nem tentar, né? São os pessimistas, né? E a gente precisa ter compaixão deles, porque se eles estão nesse ponto de tentar tirar a esperança das outras pessoas, é porque eles mesmos já perderam a própria esperança. E como que é triste, né? A pessoa não ter esperança. Então a gente tem que ter compaixão dessas pessoas. Seguir o nosso caminho, né? Trilhar, né? Não deixar o pessimismo dessa pessoa nos abater, mas também não ter raiva, não ter mágoa, né? Simplesmente ter compaixão, né? E aí, quando falou da esperança, né? Eu lembrei do Ariano Suassuna, né? Que ele tem uma frase assim: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Ou seja, enxergar as coisas como elas são, né? Não ser aquele otimista que não vê o que está acontecendo, não faz uma análise do que está acontecendo para poder seguir adiante, né? Vai no peito na raça sem prever as consequências, né, de cada coisa, né? Mas o realista esperançoso é aquele que enxerga, né, a realidade. E mesmo vendo as coisas do jeito que são, né, do jeito negativo, como estão acontecendo, ele consegue ter esperança. E essa esperança move para tentar mudar aquela realidade, né? E aí, continuando o texto de Emmanuel. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Então, meus irmãos, a ironia, né? Essa palavra ironia vem da palavra ira, né? Seria uma ira um pouco mais requintada, né? Numa forma de sarcasmo, de veneno, né? Então fala uma coisa e quer dizer outra e já coloca uma pontinha de veneno, né? Para ofender, para atingir alguém, né? Então é uma forma de ira, né? É uma forma de raiva de quem está com o coração tomado, né? Pela raiva, pelo azedume, né? E aí, meus irmãos, compaixão, porque se o coração está tomado pela ira, provavelmente aquilo vai fazer mal àquela pessoa, ela vai adoecer de alguma forma com aquele sentimento, né? Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Então, meus irmãos, existem pessoas, né, que nos perturbam, né, nos tiram a paz, né, pessoas às vezes inconvenientes, né, e que às vezes nos assaltam, né, esse assalto moral, né, nos tiram a alegria, nos tiram a paz, né, que a gente, na verdade, ninguém tira a paz porque a gente não tem essa paz ainda, né, mas nos tiram o sossego, digamos assim, né,
E aí a gente percebe que se essa pessoa está perturbando a gente, de alguma forma talvez ela também esteja perturbada, né? Então, na medida do possível, a gente ter compaixão, na medida do possível, a gente ajudar essa pessoa, né? Se, obviamente, houver esse caminho, esse canal de auxílio, né? Nem sempre é possível, né? E a gente tem que respeitar as pessoas no momento que elas não queiram ser ajudadas, né? A gente pode oferecer e aceitar, né, que talvez aquele não seja o momento, né, o tempo, né, daquela pessoa, né? Acho que as pessoas, né, cada um tem um tempo, né, para poder absorver determinadas coisas, né? Mas se a gente não puder ajudar diretamente, orar, né, sempre é uma ajuda que a gente pode fazer, né, por todas essas pessoas, né, que estão tirando, né, o nosso sossego, que estão nos causando mal de alguma forma, né? A oração sempre importante, sempre necessária. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para com eles. Então, alguns, além de incomodar, de perturbar, eles perseguem mesmo, é uma coisa mais intencional, tentam prejudicar no trabalho, né, na nossa vida pessoal, plantam calúnias, fofocas contra a gente, né? Então, é uma coisa mais intencional. E aí, muitas vezes, né, a gente sente raiva, e a gente sente mágoa, né? E aquilo sobe, né? E aquilo faz mal, aquilo corrói a gente. E é difícil, né, arrancar daquilo, né? Quantas pessoas que levam anos sentindo mágoas e ódios, e como que aquilo faz mal, né? Faz mal pro espírito, faz mal pro corpo, né? O corpo sente isso, né? A gente adoece com esse tipo de sentimento. E aí somatiza, né? Acho que a palavra é somatizar. Mas temos que pensar, né, que essa pessoa que está perdendo esse tempo da vida dela perseguindo outra pessoa, criando calúnias, difamações, né, provavelmente é uma pessoa muito infeliz, né? Se ela tivesse felicidade, se ela tivesse alguma realização interna, se ela tivesse em paz, né, ela não estaria perseguindo ninguém, certamente que não. E aí, continuando, a crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. Então, meus irmãos, a gente tem que ter essa certeza, que tudo isso, crueldade, sarcasmo, demência, vileza, né? Tudo isso, toda essa maldade que está aí espalhada no mundo, toda essa maldade que está nos atingindo nesse momento, na nossa vida, tudo isso vai passar. A gente tem que acreditar nisso, tem que se apegar a isso, né? E aqui um aspecto importante, né, que é muito melhor que a gente esteja, né, suportando o assédio, né, ou sofrendo desse tipo de ataque do que a gente está fazendo o outro sofrer, né? Então, não é também aquele desejo de que ele está fazendo isso comigo, ele vai pagar, porque isso aí já é uma forma de revide, né? A gente diretamente não revida a pessoa, mas a gente tem um desejo de que aconteça uma coisa ruim, né? Ainda joga na lei de causa e efeito, isso aqui vai passar, né? Nós não temos o direito de julgar ninguém, né? Nem aquele que está nos fazendo mal, né? Provavelmente aquilo vai causar um sofrimento a essa pessoa, mas nós não devemos desejar isso, nós não vamos dizer o que vai acontecer com ele, ou o que não vai acontecer, nós não temos esse direito. Mas a gente tem que saber que a gente, estando no lugar daquele que está sofrendo, a gente está numa situação muito melhor, né, espiritualmente, pra gente, né, pro nosso futuro, do que se a gente estivesse fazendo alguém sofrer, né, que aí a gente estaria cavando coisas muito negativas pra gente, né. E aí, no fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Então, meus irmãos, a ignorância, e a ignorância espiritual, né, é a fonte, né, de todos os males, de todas as chagas, né?
E aí, ele fala uma coisa que é muito importante, que não pode se combater o mal com o mal, né? Você não pode pegar um louco, né? Zurzir, né? Eu também não sabia essa palavra, se alguém ainda não sabe, é golpear, né? Então você não vai golpear a cabeça do louco e ele vai se tornar são. Assim como cortar o braço daquele que praticou um crime, também não vai fazer com que ele modifique, né, sua conduta. Né? O mal não combate o mal, na verdade o mal ele gera mais mal, né? Então gera uma corrente, né, um ciclo, né, que se alimenta, né, se retroalimenta e ele só cresce, né? Então faz mal, o outro revida e aquilo, né, gera uma coisa muito negativa. Então não dá para combater o mal com o mal, né? Então essa parte, né, de não cortar o braço do criminoso, que é uma coisa que foi praticada por muito tempo, talvez até em algumas culturas ainda se pratique, né? A gente às vezes se considera muito evoluído, né, por não cortar a mão de ninguém, mas a gente tem um sistema prisional, né, e até os sistemas manicomiais, né, que são assim. Talvez a pessoa prefira ter a mão cortada uma vez na vida do que permanecer por tantos anos, né, em situações de indignidade humana, né? Não ter uma alimentação, não ter uma higiene, né, um lugar para dormir, roupas limpas, né, espaço, né, ter aquela coisa aglomerada, né, e suja e sem ventilação, né? Então, e violenta, né? Muitas vezes se pratica violência nesse tipo de ambiente, né? Até nas instituições ainda manicomiais, né? Se pratica vários tipos de violência, né? Então isso é o mal combatendo o mal, né? Então a gente tem que acreditar, né, que os presídios ou os espaços, né, para tratar com os doentes mentais, como os CAPs, né, ou os espaços para tratar dos jovens, dos adolescentes, né, que cometeram infrações, né, tem que ser espaços para reformar, para transformar a pessoa, para educar. A gente tem que acreditar nisso, a gente tem que acreditar na educação e no potencial da educação de transformar as pessoas. Nós precisamos acreditar nisso, isso é fundamental, né? Então a gente não pode cair no bandido bom e bandido morto, ou direitos humanos para humanos de direitos. Não, isso desumaniza, né, as pessoas, né? Todos são humanos, né? Direitos humanos são para humanos, né? E direitos para os animais, enfim. A gente tem que desejar os direitos humanos, condições dignas para todos, né? Claro que alguns vão precisar estar encarcerados, né, por situações de não colocar em risco a sociedade, mas tem que ser tratado com dignidade. Tem que ser tratado com dignidade. A gente tem que falar essas coisas, né? Nós somos espíritas, né? Nós sabemos que fora da caridade não há salvação, né? E a gente às vezes deixa de falar sobre alguns assuntos que são importantes serem falados, né? Que tem a ver com a questão da misericórdia, tem a ver com a questão da caridade, tem a ver com a questão do amor ao próximo ensinado por Jesus. O amor ao próximo ensinado por Jesus não é uma coisa de outro planeta, ou não é fazer uma caridade pontual de dar um prato de comida para uma pessoa. É muito mais amplo, né? Está presente nas nossas relações, está presente nos nossos posicionamentos sobre determinados temas, né? Então a gente precisa contextualizar algumas coisas, né, para que elas não pareçam, né, histórias, que lindo que Jesus fez e curou um milagre, uma coisa distante, e que não possa estar presente na nossa vida, na maneira que a gente trata as pessoas, na maneira que a gente se posiciona em relação às questões, né. A misericórdia, o amor tem que estar presente em tudo, no nosso jeito de falar, na nossa conduta dentro do nosso trabalho, na nossa conduta em família, né? Nas nossas posições, né? Nas redes sociais sobre alguns temas, né? A gente tem que estar carregando sempre esse espírito de misericórdia, de amor em tudo,
sempre, né? E aí, continuando, diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Então, meus irmãos, nós somos inferiores, a gente vai sentir naquele momento que a gente for agredido gratuitamente, né, ou não gratuitamente, enfim, a gente vai sentir raiva, a gente às vezes vai guardar durante o período mágoa, a gente vai nos indignar quando acontecer alguma coisa com a gente ou com alguém que a gente gosta, né, mas a gente precisa fazer esse esforço íntimo, né, esse esforço empático, né, empatia, né, de se colocar no lugar daquele que está fazendo a maldade, né, e tentar ter compaixão com os nossos inimigos, né. Então, compadecer, amparar sempre, sempre, todos os nossos inimigos. Ah, mas a mágoa continua orando por aquela pessoa. Ah, mas está difícil, continua orando. Não é fácil, é um processo. É um processo. Não é assim, eu vou perdoar fulano. Aí você, perdoei. Ou, ligou para alguém e pediu desculpa, ou tentou se entender, e agora está tudo resolvido. Não, as coisas ficam mesmo, mas é uma decisão que a gente tem que manter contínua, né? É um esforço contínuo de manter essa atitude íntima do perdão, né? Da misericórdia, né? Contra os nossos inimigos que temos, né? Sentimos raiva das pessoas, temos mágoa de muitas pessoas, a gente carrega, a gente arrasta isso com a gente. E é difícil, né? Não é fácil, mas é um esforço que a gente tem que fazer, trabalhar. Talvez a vida não seja suficiente, mas só da gente estar com aquele propósito, só da gente estar com aquela meta, só da gente estar orando para aquela pessoa, aquilo vai esvaindo aos poucos, né? Às vezes a gente nem percebe que está conseguindo, mas a gente aos poucos está conseguindo sentir menos raiva, ou menos mágoa, ou ter um pouco mais de empatia com aquela pessoa, né? É um processo complexo e é preciso entender a complexidade do processo para que a gente não ache, eu já perdoei, já passou, né? E aquilo não ser tão verdadeiro assim. A gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo, a gente tem que entender os nossos processos, né? Porque se a gente for hipócrita com a gente mesmo, se a gente achar que passou por uma etapa que a gente mesmo não passou, fica muito difícil, mais difícil ainda a gente desconstruir essas coisas ruins que a gente tem dentro da gente. A gente tem que enxergar mesmo, né? Enxergar, colocar uma lupa, olhar para dentro, ver o que não está funcionando e ir corrigindo aos poucos, né? Um trabalho contínuo, né? E aí, concluindo o texto de Emmanuel, todos somos alunos do educandário da vida. E todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Então, meus irmãos, eu acho que é um exercício, né? Um exercício cognitivo que a gente faz, né? Para poder tentar ser mais empático com o outro. É a gente ver, né, que todos nós somos suscetíveis de queda moral no erro. Todos nós cometemos o erro que estão cometendo com a gente. Se a gente não está cometendo agora, a gente já cometeu no passado. E às vezes a gente não está cometendo agora, não é porque a gente é melhor do que ele, é porque a gente recebeu, a gente teve na nossa trajetória um caminho, né, um apoio, um suporte que fez com que a gente tivesse outro tipo de posicionamento naquela situação. Mas se a gente tivesse recebido outra educação, outra orientação, talvez a gente estivesse fazendo a mesma coisa. Então esse olhar empático, né, de tentar ver o lado do outro, tentar ver que a gente erra também. Às vezes a gente não erra numa coisa que o outro erra, mas a gente erra em outra coisa, né? Isso é muito, muito fundamental, né? Saber que a gente nasceu em circunstâncias diferentes, então às vezes a gente tem muita raiva daquele que virou um bandido e que assaltou e que matou, mas a gente não sabe como a gente estaria se a gente estivesse, né, na situação
dele, né? Se a gente nascesse num lugar que a única perspectiva de vida que é oferecida para as crianças, educação não é oferecida, cultura não é oferecida, né? Emprego não é oferecido, nada. A única coisa que é oferecida, né, é a prostituição e o tráfico de drogas. Tem espaços que só tem isso, né? Praticamente. Ah, mas fulano de tal, tudo bem, mas a regra é o que tem para você fazer ali. É isso, é tráfico ou prostituição. Ou os dois, né? Então, se a gente nascesse nesse ambiente, como que a gente estaria hoje? É fácil falar bandido bom, bandido morto, quando a gente não passou por nem um milésimo das coisas que aquele que se tornou bandido passou, né? Então, são exercícios de empatia, de se colocar no lugar do outro, na situação que ele viveu, né? De humanizar, né? A gente às vezes esquece. Né? Eu gosto muito dos filmes, né, que mostram a ótica do vilão, né, muitas vezes, né, porque humanizam, né, todas as pessoas têm uma história, né, e as histórias não retiram os erros, né, mas fazem com que a gente, olhando a pessoa através da história dela, a gente perceba, né, que algumas coisas tornaram mais difícil o caminho daquela pessoa e muitas vezes podem ter conduzido para aquele caminho ruim, né? Então isso é ter empatia, perceber que a gente não é melhor que os outros, não é que a gente erra igual, só que a gente está passando numa etapa diferente, numa condição diferente, numa situação financeira diferente, numa situação social diferente, uma religião diferente, né? E que muitas vezes nessa vida, com essas possibilidades, a gente está aparentemente mais legal do que algumas pessoas, mas não necessariamente. Então essa visão empática, né, é necessária para que a gente possa se livrar das mágoas, possa ter misericórdia, né? Todo mundo no mesmo barco aprendendo, né? Alguns sofrendo mais, outros sofrendo menos, alguns ainda cometendo mais erros, outros cometendo menos, né? Mas estamos todos aprendendo, né, nessa escola da vida, né? E só tem uma maneira da gente ser digno da misericórdia de Deus, né? Que Deus vai nos ofertar sempre, né? Deus nunca vai fechar esse caminho da misericórdia para nós, né? Mas para que a gente possa receber essa misericórdia, é preciso que a gente aprenda também a ser misericordioso, misericordiosa com os nossos próximos, né? Então é a condição que a gente precisa, né? Para que a gente possa nos libertar desse ciclo de ódio, de inveja, de dor, de mágoa, e aí mais ódio, mais inveja, mais dor, mais mágoa, né? E esse ciclo que está se repetindo tantas encarnações e a gente não se liberta, e o caminho para se libertar dessa prisão, né? Que isso é uma prisão, é a misericórdia. E aí a gente precisa tentar aprender a ter misericórdia do nosso próximo, todo o nosso próximo, perdoar 70 vezes 7, né? Fazer esse exercício de desconstrução diária, né? Do que a gente é, do que a gente precisa ser, né? E tentar alcançar o amor, né? Que Jesus nos orientou que tivéssemos, né? Que a gente possa amar o próximo como a gente nos ama, né? Que a gente possa dar o verdadeiro sentido disso, né? E ter um amor tão profundo, próximo, querer coisas tão boas pro próximo como a gente quer pra gente, né? Independente se o próximo errou, se não errou, né? Se nos fez mal, se nos fez bem, a gente ter esse sentimento para os nossos próximos, né? Então é isso, meus irmãos. Já passei de novo um pouquinho o tempo do nosso estudo, mas acho que valeu a pena a gente estudar também a parábola do credor incompassivo, porque eu acho que dialoga muito, né, com o texto de Emanuel. Então vamos orar. Senhor Jesus, rendemos-te graça por todo o amor, por toda a misericórdia, por toda a luz, por todas as bênçãos que o Senhor nos oferta nessa vida. Rendemos graças, Senhor,
por estarmos recebendo esses ensinamentos, por podermos ter esse tipo de reflexão, por termos a oportunidade de nos transformarmos, de fazer a nossa reforma íntima, e que para fazer nossa reforma íntima nós consigamos tirar do nosso coração a inveja, a maldade, o ódio, a mágoa, o orgulho, o egoísmo, e substituir tudo isso pelo amor, pela misericórdia, pela paciência, pela humildade. Auxilia-nos, Senhor, nessa difícil tarefa, nesse difícil caminho. Fortalece-nos, ampara-nos. Pedimos também por todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão com a doença da coronavírus e também seus familiares, os que perderam seus familiares, todos que estão na miséria, na fome, todos os que sofrem preconceito, todos que sofrem todo tipo de carência, Senhor, material e espiritual. Abençoa-os, fortalece-nos, ampara-nos, hoje, agora e sempre. Assim seja.